Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Business Connection by Ibrei. Sou a Kemi Soy do Ibrei e neste programa estaremos sempre trazendo economistas, empresários e autoridades especializadas em países da Ásia. Você terá um panorama geral sobre os países asiáticos e nessa segunda temporada do Business Connection by Ibrei apresentamos um escopo diferente, com informações inéditas, dicas culturais, dicas de etiqueta nos negócios e relatos da trajetória de empreendedores bem-sucedidos que vivem nos países asiáticos onde se estabeleceram. No episódio de hoje, vamos conversar com o Fabiano Coelho, um brasileiro, dono do famoso Boteco Xangai, e com David Chan, um chinês especialista em finanças que foi expatriado e trabalhou aqui no Brasil. Fabiano Ponce Coelho formou-se em Direito na Universidade Paulista em 2001. Em 2004, mudou-se para Londres, onde aprendeu inglês, e 20 meses depois, mudou-se para a França, onde foi aceito pela Universidade de Business de Grenoble, para o curso de Gerenciamento Internacional. Após 2 anos de estudos, aplicou para uma bolsa de estudos no programa de intercâmbio da faculdade e, em setembro de 2008, foi para Xangai. Lá fez o curso de como fazer negócios na China, exportação e mandarim. Em 2009, ele abriu uma trading, iniciando seu trabalho de importação e exportação da China com o Brasil. No mesmo ano, teve a ideia de abrir o boteco, até que com a crise de 2016 no Brasil, ele consolidou a ideia e a abertura ocorreu oficialmente em maio de 2017. Desde então, foram abertos 3 botecos e hoje está planejando outros projetos no setor de alimentos e bebidas. David Han-Liang Chan está no setor bancário global há 20 anos, com experiência na China continental, Singapura, Brasil, Hong Kong e Taipei. David foi chefe de inovação e do setor internacional do leste-oeste do China Bank. Ele liderou a equipe de banqueiros de cobertura para fornecer empréstimos de risco, soluções internacionais e de fusões e aquisições para o estágio inicial para empresas listadas. Além disso, David trabalhou em Singapura e no Brasil, gerenciou os negócios de saídas de clientes globais do Citibank China, como chefe do China Desk Asia e chefe do China Desk Latam. No Citibank, ele também teve experiência em vários departamentos, incluindo China Global Corporate Bank, China Commercial Bank e Equity Capital Market Hong Kong. Além disso, ele trabalhou para o Standard Chartered Bank na China continental e no Sinopec Bank em Taipei. David tem sólida experiência e histórico na exploração de inovações e no fornecimento de soluções para diferentes tipos de clientes em geografias diversificadas. Ele possui também um MBA da Fudan University e do MIT Sloan, além de possuir 9 licenças financeiras em Taiwan, incluindo Security Investment Trust, profissionais de consultoria, especialista em operações de confiança e especialista em planejamento financeiro, entre outras coisas. Muito obrigada pela presença, Fabiano Coelho e David Chan. Bom dia aí no Brasil, boa noite aqui para o David. É um prazer aí participar do seu programa e obrigado pelo convite. Hello, bom dia. Hello, my dear Brazilian friend. I'm very happy to see you and also have this interview with Akimi and Fabiano. Muito obrigado. Obrigada a nós. Bom, Fabiano, então vamos começar com você. Gostaria muito que você compartilhasse conosco o que o levou a sair do Brasil e se mudar para Xangai. A história é um pouquinho longa, mas eu vou tentar resumir. Basicamente, quando eu me formei em Direito em 2001, eu já estava na dúvida se foi a faculdade certa que eu deveria ter feito. E eu estava descontente, né? Como resolvendo o problema dos outros não era o que eu queria para minha carreira e para minha vida. Então, eu tinha vontade muito de ir para fora do Brasil. Minha mãe sempre me motivou. Eu tinha alguns colegas que já tinham morado fora do Brasil, então eles sempre contavam o que era isso, né? E aí, uma vez, uma francesa
que estudava com um amigo meu em Paris, na Sorbonne, veio fazer um estágio em São Paulo. E ela começou a contar muito das histórias de fora, da Europa, e me motivou bastante para ir. Então, eu tomei minha decisão, primeiramente, de trancar os meus clientes, que eu formado em Direito, né? Eu sou formado em Direito. Eu devolvi os clientes para o escritório de advocacia do meu padrasto e da minha mãe, e aí eu fui estudar inglês em Londres, né? Porque, primeiramente, para começar uma carreira internacional, eu tinha que aprender inglês. Eu tinha aquele inglês básico de um colégio privado, um colégio militar, onde eu estudei, do primeiro até o terceiro colegial, e eu tinha necessidade de aprender outra língua, né? Porque o inglês é a base de tudo, mesmo sendo a francesa uma das razões também que eu iria morar fora do Brasil, e eu decidi ir para Londres para, primeiramente, aprender a língua e sempre estar focado no inglês de negócios. Então, quando eu cheguei em Londres em 2004, outubro de 2004, eu fui fazer uma matrícula e eu procurei um inglês voltado para negócios. Então, eu fiz 2 anos de curso, e o que me ajudou bastante foi estar sempre rodeado de estrangeiros, né? Então, minha casa onde eu não morava somente com brasileiros, eu sempre procurávamos sempre colocar no quarto do solteiro um estrangeiro, para estar sempre praticando a língua, né? Isso me ajudou bastante. Então, essa foi a primeira motivação que me fez sair do Brasil, né? E aí, depois, eu fui para a França, depois de 2 anos na Inglaterra, eu decidi que já era o suficiente, eu já tinha aprendido o que eu precisava aprender, e já não aguentava mais ficar em Londres, era uma cidade muito cinza, amo Londres de paixão, mas para mim já tinha dado o que eu tinha feito lá de estudo, de trabalho, né, também, né, trabalhei em restaurantes, trabalhei com bicos, né, eu tinha sempre focado nos estudos, mas eu tinha que também sobreviver lá, né, então eu tinha esses part-time jobs que eu fazia lá de vez em quando. E aí eu consegui eu fui aceito numa universidade na França, na cidade de Grenoble, num programa chamado Grenoble Brasil, e eu comecei a sair da área jurídica, comecei para a área de negócios. E aí esse curso teve uma duração de 1 ano, foi como se fosse uma pós-graduação, numa escola de comércio na cidade de Grenoble. Então eu fiquei 1 ano e 2 meses, depois de fazer um estágio na Hewlett Packard, na HP de computadores, na área de compras, né? E aí sim, essa faculdade, na real, me tirou da área jurídica porque eu comecei a fazer business, né? Era uma faculdade de gerenciamento internacional, era o curso. Então, depois eu trabalhei 6 meses, 8 meses na HP. Quando o estágio acabou, eu apliquei para uma bolsa de estudos com a minha faculdade, e eles tinham muito vontade de mostrar que a faculdade é uma faculdade internacional, que recebe alunos internacionais, e me deu essa bolsa de estudo para eu vir estudar em Xangai, porque minha faculdade também tinha esse programa de intercâmbio com uma faculdade aqui em Xangai, uma universidade, né, a SIFT, Shanghai International Foreign Trade. E aí eu fui aceito e cheguei em Xangai em 2008. Muito e aí em Xangai eu vim, basicamente esse curso chamava How to do Business in China, né, como fazer negócios na China. E eu tinha esse curso de como fazer negócio na China, e dentro do curso tinha cultura chinesa, tinha como receber os produtos, fazer a importação, fazer a cotação dos produtos. Era como se eu fosse um fornecedor. Isso que era muito interessante, não era com a visão do comprador, era você com a visão de exportador. Então, era diferente do que você fazer um curso fora, você aprende a comprar da China. E naquela época, o curso foi bem focado em vender, né? Para você atender como é que você recebe, como é que você exporta. E aí também tinha cursos de intercâmbio de culturas, né? E também mandarim. E aí eu terminei o curso, e aí eu acho que vai para uma outra pergunta, né? Sim, nossa, muito, muito interessante essa sua trajetória, mas assim, eu gostaria só que você compartilhasse, então, no momento que você estava ali na faculdade, né, que você optou, por que você optou por uma bolsa de estudos na China? Porque com certeza deveriam ter outros países ali, então, o que foi que já estava lá em 2008 te chamando a atenção para a Ásia? E estava mesmo. Eu estava trabalhando, né, como eu falei, numa empresa americana na França.
eu tinha a possibilidade depois do estudo, ser efetivado e continuar morando lá. Eu já falava um pouco de francês, mas o meu curso foi em inglês. Esse meu curso de business na França foi em inglês. Mas eu já falava francês e minha chefe gostaria de me efetivar. E foi a decisão que eu falei, eu não quero estagnar aqui. Eu não quero ficar na França. A França me atrai muito como hoje uma aposentadoria. Hoje a França não me atrai para os negócios, né? A Europa hoje eu acho que está em declínio. E naquela época se falava muito em Dubai e a China já se falava bastante. Mas o que me fez ter muito mais contato com o tamanho, o volume de negócios da China foram os chineses que vieram de Xangai fazer o intercâmbio na França. Então a nossa classe tinham 8 brasileiros de diferentes backgrounds, né? Tinham engenheiros, tinham contadores, tinham pessoal de RH, e aí tinham 8 chineses, 8 franceses, alguns latinos, americanos. Então foi muito essa convivência diária que eu comecei lá em Grenoble, na França, eu comecei a aprender e falar, nossa, eu acho que Dubai não é o lugar que eu quero ir. Não é. E eu sou muito extrovertido, eu já pensava em outra ideia de negócios assim, eu via que Dubai não era o que combinava mais com o meu perfil. Eu falei, a China, ela te dá muito mais liberdade para fazer negócios do que Dubai, na minha opinião, naquela época. Né? E é algo de commodity que eu talvez não iria manejar bem, e eu achava que a China poderia me dar mais oportunidades naquela época. E eu não tinha medo de distância, de estar longe de casa. Eu já estava longe de casa há 4 anos, e foi por isso que eu tomei a decisão de ir para Xangai e aplicar pela Bolsa. Ah, entendi. Muito obrigada pelo esclarecimento. E acho que foi muito certeira essa sua escolha, hein? Eu acho também. Eu acho que Dubai, depois de um tempo assim, eu olhava para trás e eu falava, obrigado por meu anjinho da guarda me colocar na direção da Ásia, né? Hoje eu olho para trás e eu não me arrependo. Eu acho que todas as grandes decisões da minha vida, largar o Brasil para ir para a Inglaterra, largar a Inglaterra no momento certo para ir para a França, largar a França e vir para cá, foram todas, assim, olhando para trás, foram decisões assertivas. Muito bem, parabéns pelas suas Obrigado. escolhas. Bom, agora falando um pouquinho com David. David, I know that you live in Brazil and you had the experience of being an expatriate here. That's how we met. And in your view, what was the biggest difference that you felt in the professional and personal relationship between São Paulo and Shanghai? Can you share a little bit your experience with us, please? So yes, Akimi, I think this is a very interesting question because, as you know, I moved to Brazil in 2014. I work for the banking industry, so my bank assigned me to Brazil to cover Latin America business in 2014. And that moment, a lot of my Chinese friend and Taiwanese friend, they asked me, they say, "Hey, David, have you already been there for a while? And Brazil is a very beautiful country, but it's so far away." And they say, "We believe the culture is totally different. So can you tell us how is Brazilian? How is Brazil?" Especially when everybody see the television and see the Brazil from the movie, everybody thinks Brazil beautiful and everybody is very warm, very kind. So that's the point they want to know. And so now you ask me, when I move back to China, you ask me the similar question, how's the difference between China and Brazil? So as I say, because I work in the banking industry, and São Paulo and Shanghai, they both are the financial center in Brazil and China. So I believe each city has the best people, the excellent professional businessmen in these two cities. So in terms of the professional difference, it's very hard to tell because from the most of the image, the Brazilian give everybody the image is about Brazilian is quite slow and is quite peaceful. But I usually tell my friend when I work in São Paulo, I feel that most of my colleagues, they are very, very professional and they work very hard. And I even tell them
when I go back home from the office around 10, 11 o'clock, so maybe 70% people still sitting in the table. So they were very surprised. They say, okay, oh, don't cheat me. They don't believe Brazilian is working so hard, but I tell them it's the truth I see in Brazil. So for the professional side, I say it's hard to tell the difference. But probably the one point I can tell is Brazilian is more work-life balance, because the Chinese people, most of us, we work very, very hard. And probably you hear the one slogan from Mr. Ma, the owner from Alibaba. He say the working hour for his company is 996. The 996 means every day the Alibaba employees, they work 9 hours. From 9 o'clock in the morning to 9 o'clock at night. And every week they work 6 days. So everybody's working hard. And it's very hard for the Chinese people to have balance between life and the job. Okay, so I think this is the most difference. And for the personal relationship, I think the Brazilian friend is more kind. That is the truth, and very, very warm. So when I just arrived Brazil, a lot of my colleagues, my friends, like Akimi, you asked me any help you can give me. So that was very, very warm for me. In China, because I was born in Taiwan, right? So when I moved to Brazil in 2003, from the very beginning, it's not so many people care about me. They just say, okay, you moved to here. Okay, excellent. And just keep working. And we see you tomorrow, something like that. But in Brazil, when you finish the first day work, the colleagues come to ask you, okay, David, what are you going to do tonight? Do you need any help? Do you know where you can have dinner? And tomorrow, probably we can have lunch together, or tomorrow night we can have a drink. And what plan you are going for the weekend? We can go to some urban areas. So that is very, very touch my heart. So that is a lot of difference. But as time goes by, now the China is more international. And for the young generation, I think they are more mind open. So this kind of situation is happening in China. When I come back to China in 2018, now the Chinese young generation, they are also very warm. They are also very kind. They try to help each other. So that's all I'm seeing in these two countries. Yeah. Thank you very much for your thoughts and your point of view. Actually, I heard that from a Brazilian that live there in Shanghai, that actually the Chinese, they don't like confrontation. So I was just wondering, what would you say about that? Is that true? Yeah, it's more and less, okay? Because the Chinese people, including the Taiwanese and the Hong Kongese, most of us, or even including the Japanese and Koreans, we are quite conservative, right? So a lot of time, the things we think in our minds only, we don't want to speak out, right? So probably that is a different way to present themselves. So probably that is the kind of feeling for the most Western people that feel like that. Yeah. Okay. Thank you, David. Well, interessante dessa frase do David, de ter o equilíbrio entre a vida social e o trabalho. É verdade que eles trabalham muito mesmo, né? Eles estão aqui focados, principalmente em Shanghai. Eu estive em Chengdu agora, que é uma cultura diferente de Shanghai. Chengdu tem essa cultura do happy hour, tem essa cultura do club, tem essa cultura de o pessoal termina o trabalho, eles não querem saber, eles não vão para casa, eles vão comer a comida Spice, que é a capital da pimenta, aqui na China, e vão tomar cerveja, vão curtir com os amigos. Aqui em Shanghai é diferente. Realmente o pessoal vem de outras províncias e eles estão focados no trabalho. Eles trabalham 6 dias por semana, minha equipe hoje trabalha 6 dias por semana, alguns dias, algumas
semanas, nós estamos tentando fazer 5 dias, para que eles tenham 2 dias de folga. E quando eles têm esses 2 dias de folga, eu pergunto, o que vocês fizeram? Saíram com alguém? We just play a home. Eles falam, né? Que eles ficaram em casa ou assistindo filme, ou no celular, fazendo compras, mas eles não têm muito esse tipo da vida social que nós brasileiros não temos, esse calor humano, exatamente no primeiro dia de trabalho, e chamar para perguntar se precisa de alguma ajuda, fazer um happy hour junto. Eu trabalhei numa empresa, depois que eu terminei a minha especialização aqui, em 2009, foi o que me levou a abrir minha empresa de importação e exportação, que eu posso contar em seguida. Mas quando eu terminei meu curso, eu fui trabalhar numa empresa, numa trading brasileira, e simplesmente, assim, o chefe na época, né, o diretor na época, falou assim, você que vai assumir o diretor de operações. Eu falei, ok, diretor de operações, e você vai tomar conta de 20 chineses, com departamentos diferentes. Eu falei, tá bom, tudo bem. Só que ela ficava um pouco fora de Xangai. Então, eu tinha que descer até a linha 1 do metrô, a última estação, pegar uma van da empresa, com já alguns funcionários, iria pegar como se fosse um ônibus escolar, até a gente chegar no depósito com o escritório. Tinha um depósito da empresa com também o escritório, né, onde era a parte operacional, né, de todos com departamentos diferentes. Tinha departamento de fashion, departamento de compra de aço, de tecido. Então, eu era em charge de todo mundo, então eu tinha que unir o time. E depois de um final de semana, o que eu percebia? A gente entrava na van, e o pessoal entrava na van, às vezes não falava nem bom dia. E nossa, né, o pessoal entra e fala bom dia, ei, como é que foi o final de semana, me mostra a foto e tal. Não, o pessoal entrava na van mudo e saía para entrar no depósito, no trabalho, calado. Um dia eu fiz uma reunião e falei, isso acabou. A gente vai entrar na van e a gente vai conversando. Você queira ou não, vai tirar o seu fone de ouvido e a gente vai conversar. A gente vai bater papo, porque eu quero saber mais da sua vida. Não precisa entrar nos detalhes da vida pessoal, porque o chinês ele é mais aberto do que o americano, por exemplo. Mas você tem que tomar cuidado quando você vai falando, né? Assim com ele, mas você pergunta como foi seu final de semana? E você quer que ele pergunte também do seu, para você poder contar. E isso ajudou muito, porque uniu bastante a equipe. Mas antigamente, o entrar mudo saiu calado, a gente mudou isso rapidinho, no meu primeiro mês. Muito interessante. Realmente, bom, isso é fato, né? Todas as pessoas, todos os estrangeiros, né, que têm uma vivência aqui no Brasil, falam a mesma coisa, né? Desse calor do brasileiro, né? Desse aconchego que é da cultura mesmo, que eu também acho isso muito positivo. E isso que você falou também é interessante, Fabiano, porque é a tal da globalização que vai acontecendo no meio da cultura do business, né? Você já tem o boteco, que você já está trazendo muito da cultura brasileira aí para Shanghai, mas não fica só aí, né? Você acabou de dar um exemplo de como você também, dentro ali da gerência, da sua gerência, como você também está trazendo um pouquinho da cultura brasileira ali, né? Mas a gente vai conversar mais sobre isso. Agora, eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente qual foi a sua maior dificuldade que você enfrentou ao abrir o seu negócio aí em Shanghai. E como foi, então, o processo de contratação de staffs, por exemplo, e a adequação, né, ao sistema de trabalho, que com certeza é diferente aqui do Brasil? Tá. Dificuldade para abrir um negócio aqui. O Xangai não tem um centro. Não existe o centro, a Praça da Sé. Estou dando exemplo de São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Não existe um só centro. São vários bairros grandes que têm o seu centrinho comercial. Então, esse é o primeiro desafio, achar o lugar. E você tem que pensar muito onde você vai colocar o seu restaurante, bar, porque muitos fatores influenciam. Quando você está na rua, quando você está perto de uma moradia antiga, onde os locais mais tradicionais moram. Então, são muitas coisas para se pensar fazer, tá? Primeiramente, a localização. Na época, eu comprei uma scooter em 2009, quando eu saí dessa primeira empresa. Eu comprei uma scooter porque eu achava que eu iria abrir o boteco Shanghai nesse ano. Mas eu não tinha dinheiro naquela época para poder abrir. Então, eu comprei uma scooter e comecei a tirar foto dos lugares que eu achava interessantes. Porque eu sabia que meu público ia ser brasileiro e ia ser barulhento.
Então, eu já foquei em alguns lugares que poderia abrir com espaço bom, com uma acústica boa, e deixei lá guardadinho na gaveta, para quando a oportunidade viesse, eu iria abrir naquelas localizações, né? E aí, quando veio essa oportunidade em 2016, o local era fantástico, o local ainda é fantástico, é um dos lugares mais visitados hoje de Shanghai, que a gente é no meio de um parque, com vários, você desce realmente, você vê um gramado, você não vê os restaurantes eles no subsolo, mas com um buraco, vamos dizer assim, né? E os restaurantes, eles ficam assim, dentro, e aí tem esse pátio aberto que dá para o parque, né? Então, essa localização, hoje a gente não tem o que reclamar, a gente pode dizer que hoje o boteco está localizado na área turística e quando você procura vida noturna, restaurantes, vai cair esse lugar que chama Found 158, tá? Então tá bem central aqui, tá? Realmente tem uma coluna que eles chamam aqui em Shanghai, que são os 2 viadutos que cruzam a cidade, né? Porque tem 2 viadutos que cruzam as cidades, que é a Yan'an Road e o Ganbei Gaojia, que é o viaduto, e tem um círculo em volta. Então esse meio é onde tem uma estátua que tem um dragão, que os chineses falam que é uma história muito, eu acho que para outra entrevista, mas tem um símbolo de um dragão. E é ali que eles consideram como se fosse o centro de Xangai, né, que é o centro de Puxi, que fica desse lado do rio. O outro lado chama Pudong. Então, localização feita, a gente está ali desse lado, é isso que eu quero dizer. Para contratar o staff, é muito de boca a boca. O staff é muito de boca a boca, porque naquela época estava muito fácil para encontrar, fácil assim, vamos dizer. Tinha muita gente, tinha muita oferta de trabalho naquela época. Era só a gente fazer uma entrevista, tinha que falar inglês, porque o nosso público naquela época era 60, 65, 70% de estrangeiros, né? Porque quando era novidade, todo mundo queria ir também, depois os chineses ficam um pouco com medo de vir, né? Quando ele vê muito estrangeiro dentro do lugar, eles ficam um pouco receosos de entrar, né? Mas isso também atrai, porque eles falam, se os estrangeiros estão lá, deve ser interessante, eu quero experimentar. Então, todos os nossos equipes de garçom, de bar, tinham que falar inglês. Então, isso é uma dificuldade a mais para arrumar, né? E todo treinamento tem que ser feito em inglês. E para explicar para o chinês o que é uma caipirinha, o que é uma coxinha, um pão de queijo, um pastel, o jeito que a gente come a picanha na chapa aqui. A cozinha não tinha problema, a cozinha poderia só falar chinês, mas tinha que ter algum chefe que tenha esse conhecimento de comida latina, por exemplo, né? E nós tivemos no começo um chefe que trabalhou em restaurante latino e nos ajudou muito. Então a facilidade era bem parecida, os croquetes, né, que eles chamam, né, que é os nossos salgados, né? Então a gente conseguiu assim se dar bem no começo com uma equipe boa, mas é muita mudança. A rotatividade de empregados aqui, infelizmente, é muito alta, porque não tem muito comprometimento se você não existe, se você não tem uma ligação mais afetiva com seus funcionários. Então, eu tento sempre estar com meus funcionários embaixo do meu braço, chamando eles para almoçar, para jantar. Meu aniversário vai ser semana que vem, eu aluguei uma casa um pouco distante do centro, perto da Disney, todos eles eu faço questão de ir. Né, é longe, a gente tem um expediente do sábado lá acontecendo, mas eu já fiz um schedule que eu quero que eles venham. Eu quero que eles interagem com a minha família, com meus amigos, porque você cuidando deles, eu acho que isso vale para qualquer negócio, né? Você tem que valorizar primeiramente a sua equipe, né? Você tem que tratá-los bem para ele tratar os seus clientes bem para os clientes voltarem. E isso é algo que eu tento... o número 1 da nossa company rules, né, as regras da empresa. Então, é dessa forma que a gente tenta manter. Hoje eu tenho funcionários de 2 anos, assim, isso está fantástico. Infelizmente, vou perder minha funcionária agora, que é meu braço direito, porque ela vai fazer um curso na Itália de moda, mas ela está deixando a casa, hoje tivemos reunião, ela está deixando a casa toda arrumada para esse novo funcionário que vai vir, um novo um caixa, uma pessoa que eu posso confiar, sabe? Então, são esses pouquinhos os desafios. Só para esclarecer um pouquinho, então, assim, o que você falou é que hoje, no momento, desde o começo da abertura do boteco até agora, os funcionários que estão ali na linha de frente são estrangeiros, não são chineses.
Não, eles são chineses que falam inglês. Ah, são chineses. Ah, tá. Que falam inglês. Ah, Eu tenho o meu gerente do bar, ele é filipino. Fala um pouco de certo. chinês, sim, fala se vira, ele é filipino, é um cara fantástico. Ele é mais velho, mas o resto da equipe tem uma chefe brasileira hoje também, numa localização aqui, uma localização menor. Ela que também se ocupa da parte de receitas também, a gente faz criação de pratos juntos, e ela faz essa implementação nas outras cozinhas das outras localizações. Hoje, o Boteco somos 2 localizações, fechamos um no começo do ano, né? Não por causa do Covid, por causa do proprietário do shopping que quis remanejar tudo e mandou todo mundo embora, todos os restaurantes daquela região. Não foi por causa do Covid, a gente, graças a Deus, sobreviveu, né? Mas os funcionários, voltando aos funcionários, eles todos, da frente, assim, de garçom para bartender, todos eles são chineses e falam inglês. Por isso que temos uma dificuldade a mais. Se eu tivesse um público somente 100%, mesmo que seja 90% de chinês, eu não iria me preocupar com isso, né? Porque hoje a gente consegue explicar para o chinês, fazer um treinamento em chinês do nosso menu, da maneira que a gente quer que sirva, mas ainda, felizmente, nós temos também os estrangeiros que nos procuram, né? Mas eu posso te dizer uma coisa, mesmo quando eu vou em restaurante, hoje eu falo, né, um chinês razoável, assim, mas quando eu vejo amigos meus com chinês bem ruim, quando eles vão no restaurante e precisam fazer um pedido, né, eles se viram, ninguém passa fome aqui, ele abre o menu e fala, tiga, buiao. Ele fala, buiao, quer dizer, não quero pimenta, buiao. Então, tem esses detalhezinhos, assim, né? Essas dificuldades, assim, na abertura, localização, os staffs, e você falou mais um detalhe também, na contratação. Na adequação ao sistema, porque eu não sei se o sistema de trabalho aí é diferente daqui, onde muda muito com o sistema de trabalho aqui do Brasil. O sistema horário, assim, você quer dizer, ou as leis trabalhistas? Tudo, né? Na verdade, que envolve como se trabalha, né? Como se trabalha. A gente vai entrar nessa questão, mas se você quiser, mais para frente, mas se você quiser falar um pouquinho, compartilhar com a gente. O sistema de trabalho é bem flexível. É bem flexível. Tem uns que pedem para não fazer contratos, porque eles não querem pagar algumas taxas. Tem outros que pedem para trabalhar em horários diferentes, assim, é bem flexível, tem que ser verbal, mas é algo que o meu contador, ele fala, vamos colocar no papel para a gente ficar preto no branco, e são detalhes, não tem como escapar, assim, toda a indústria de alimentação aqui em Shanghai, eu participo de 3 grupos, com 500 pessoas em cada grupo, todos donos de restaurantes, fornecedores, todo mundo está no sufoco hoje para achar uma mão de obra boa. A minha intenção é trazer também brasileiros, né? Que eu preciso de uma mão de obra que seja meu homem de frente lá para poder repassar isso, né? Porque, como eu falei, infelizmente, às vezes não tem comprometimento de alguns funcionários, porque a gente faz o treinamento, demora 2 meses para se adequar ao nosso cardápio, para saber o layout do restaurante, os números da mesa, a preferência dos clientes e tal. E aí, às vezes, um vizinho oferece 500 R&D a mais e ele te deixa na mão. Então, de alguma maneira, hoje eu aprendi a fazer com o meu contador, né, o pessoal do Recursos Humanos que também toma conta disso, um contrato que prenda o funcionário pelo menos 1 ano. Que a gente pague um bônus grande no final, de um salário, por exemplo, para que ele fique com a gente 1 ano, para que ele pense, olha, se eu sair agora, eu não vou receber esse bônus, né? Então, dessa forma. Infelizmente, aqui, uma das razões principais é tratar o funcionário não só com uma máquina, apesar que você vê realmente, muitas vezes eu vejo restaurantes com funcionários, restaurantes e cabeleireiros, com os funcionários todos alinhados, como se fosse um exército, assim, né, recebendo as instruções do dia, de como fazer, de como trabalhar, lembretes, isso. Parece um exército, assim, realmente, vamos embora, vamos trabalhar. E às vezes eu brinco com o meu time, eu passo, eu vejo essa cena, eu tiro uma foto e falo, gente, precisamos fazer treinamento, hein, vai ser assim o próximo treinamento.
Mas na real não é. É uma relação mais, que eu posso dizer, mais carinhosa, vamos dizer assim. Cuide do meu business, porque eu cuido de você, sabe? Minha funcionária, essa daí que eu tô perdendo, que vai para a Itália, quando eu viajo aqui, ela que vem alimentar o nosso gato aqui, o gato da família, vem, manda foto, tem a chave da minha casa, sabe? Então, esse um dos exemplos que eu quero dizer, assim, da relação de trabalho aqui. Nesse sentido, não sei se posso dizer que é parecido com o Brasil ou não, porque aqui também eu acho que depende muito da pessoa, né? Aqui, se você está numa empresa, numa corporação grande, eu acho que essa proximidade acaba não acontecendo, mas às vezes quando você está numa empresa mais familiar, uma empresa de pequeno porte, isso acaba também, dependendo do perfil, né, do dono, do empreendedor, acaba tendo essa proximidade também, não? Então, talvez isso seja similar com o Brasil. Claro, claro. Nossa empresa é de pequeno porte, né? Então, pequeno porte, mas hoje estamos com 20 funcionários nas duas unidades. Mas, e tirando os que vêm de part-time também no final de semana, quando a gente tem evento grande, a gente precisa contratar entre seguranças, entre part-times, bartender, waiters, pessoal de limpeza a mais. Mas a gente tem uma relação bem próxima, assim. É diferente do que uma empresa grande, com certeza, mas eu acho que, por ser brasileiro, eu acho que a gente tem ainda esse abraço, a gente abraça, e o chinês gosta desse abraço, eles não têm essa distância. Meus clientes, meus amigos, quando vão no boteco, eles chamam a nossa equipe pelo nome, brinca, toma shot junto. Então, essa relação, por que eles gostam de trabalhar no boteco? Porque também tem essa relação de nós brasileiros, e os estrangeiros que vão lá, eu acho que eles pegam esse espírito nosso, de povo, né, que abraça tudo, né, que é um povo feliz, que é um povo alegre, e é isso que é uma das histórias também, o porquê da razão que eu fiz o Business Plan no Boteco, porque não existia nada parecido. Tinha um monte de restaurantes italianos, franceses, espanhóis, copiando o que seria uma noite brasileira, e eu olhava e falava, meu Deus do céu. Tá faltando espírito, tá né? faltando a coisa raiz mesmo, né? Então, esse foi um dos motivos. Eu tenho um folder com umas 50 fotos das caipirinhas mais horríveis que eu tomei na minha vida aqui na China. Então, eu acho que faltava. Eu acho que se o boteco fosse aberto por um não brasileiro, não teria a mesma essência. Seria diferente. Com certeza. Com certeza. Bom, antes que eu me esqueça, você comentou que seu aniversário é semana que vem, então eu já te dou os parabéns antecipadamente. Obrigado. Vai ser uma festona. Agora, David, I believe you experience a bit of bureaucracy in paperwork and business procedures here in Brazil. Could you share with us how is the bureaucracy and taxes that a foreigner would face in Shanghai? Is there a difference between a foreigner and a native concerning opening a business? How is this process here? I mean there, sorry. Okay. Okay, wow, that is a very difficult question. But before I answer this question, I just want to follow the topic during the Fabiano's conversation from last one. Because I hear Fabiano just mentioning his restaurant, Boteco in Shanghai, right? I just want to tell my Brazilian friend, that is the best one I have in China. Yeah, because I miss Brazilian food. I miss the Brazilian food and the Brazilian drinks. So if you come to China, you miss home food, just come here. Where we have the pão de queijo, we have picanha, caipirinha, and açaí. Wow, a lot of awesome food here. Yeah, so yeah, it's very good. I like it. So let's come back to the question Akimi just asked. Yeah, I think it's quite similar because I tell from the beginning. I moved to Shanghai in 2003. I remember at that moment, the paperwork for not only foreigners, I think for even local people, if you want to deal with government, the procedure was very, very long. And the people sit in front of you
they were not very friendly. Okay, in 2003, I remember. So every time when I need to go to the government place, I was very afraid. Okay, because I don't know how much time I am going to take. I'm going to spend here, and I don't know how long I can get back to the feedback. So that was the 2003, and that's true. I really experienced a very similar situation in Brazil. Okay, because when I went to Brazil in 2014, even my bank, they helped me a lot. They helped me to apply the R&E and a lot of local certificates. But I remember I spent a lot of time in the government, and I remember the first R&E is only 2 years period. When I finish that first 2 years, I can receive another 9 years permanent R&E. But during the period that half year, I only have one white paper, and I just tell I have to fly to every country in Latin America from Brazil, right? So every month I need to go to like Peru, Argentina, Colombia, Panama for business trip. But every time when I go through the custom place, I only have white paper, right? So the police asks, the custom officer asks me, okay, can you show me your passport certificate to enter Brazil? I say, okay, I only have this one because my R&E expired and I am waiting my new one. So that procedure is a nightmare for me. Okay. But as I said, I came back to China in 2018 after 4 years in Brazil and almost half year in Singapore. And this time I feel that is totally different. Okay, because now the e-commerce, the digital platform is quite popular in China. So now the Chinese government, they promote a lot of apps. So when you want to apply the enter and exit management certificate, actually you can apply from the website, from the app. And even you apply for the tax application, you can use app. So another example I want to show you. Now it's still during the coronavirus, right? And the China government is doing a very, very good job, okay, be frankly, because now everybody have the safe passport on our apps. I can show you, okay, just wait a moment, I can show you. That's very interesting. For example, everybody has Alipay in China because now in China, it's a very, very few people still use cash. All of us, we just use a mobile phone to pay. Okay, so most of us, we have Alipay. And from Alipay, we can enter this page. And sorry, probably you can see that it's a green one. It's a, okay. Then you can see this page. This has my name and you have a QR code. It's a QR code and it's a update time by time. So the government, they promote this and everybody has this as a passport. When you have to enter the shopping mall, when you have to go to the office, you have to go to the public places, you have to show this. Okay, so then because if your QR code is green, that means you are safe. Okay, you are safe. You are allowed to enter the place. Yeah, Fabiano, yes. So it's very convenient for everybody. You don't need to get a paper, or even you got the COVID vaccine injection. When you finish that, you can also have that record on your apps. Okay, so you can show everybody, I have vaccine, I'm very safe.
So that of the things we can prove. Now in China, everything has been changed. It's a very convenient place for living, for working. Yeah. Muito obrigada pela presença, Fabiano Coelho e David Chan. Essa entrevista foi dividida em 2 partes, então aguardem e assistam também a continuação dessa nossa conversa com Fabiano Coelho, dono do Boteco Xangai, e David Chan, um especialista em finanças. Espero que você tenha gostado do nosso programa e do conteúdo que nós trouxemos. Se você gostou, convido você a nos acompanhar em nossas redes sociais, compartilhe com seus amigos e ajude-nos também a divulgar a cultura asiática no mundo dos negócios. Se você tiver perguntas, sugestões sobre temas e países que você gostaria de assistir aqui em nosso programa, nos escreva via direct do nosso Instagram. Nos vemos na semana que vem. Até lá!